Boa noite, queridos seguidores do perfil Bíblia e a Ciência. Está se iniciando mais uma live. Eu me chamo Douglas Anata e sou um dos administradores deste perfil no Instagram. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, sobre o universo. O universo sempre despertou fascínio e admiração nos seres humanos. Sempre tivemos esse anseio por respostas sobre as origens do universo. Perguntas como: o universo é antigo? Ou será que o universo é jovem? O que a Bíblia diz sobre a origem do universo? Fique aí conosco conectados, que hoje nós teremos um convidado muito especial que irá responder essas questões. Ele é um astrofísico e já iremos colocar ele aqui online para nos ajudar com essas questões. Já aproveite, já vai enviando a sua pergunta aqui nos comentários, que também iremos fazer a ele. Vamos ver se o nosso convidado já está aqui. Só aguardando ele aceitar. Tá me ouvindo? Eu acho que sim. Uhum. Tá me ouvindo bem? Tudo Bom, certo? que alegria estar com o senhor aqui essa noite para falarmos desse tema tão maravilhoso, tão fantástico. Mas antes de Igualmente. mais, se apresenta aí para o pessoal da Bíblia Ciência, queremos saber quem que é o Eduardo. Certo. Eu sou astrofísico, físico nuclear. Trabalho também. Atualmente eu gasto maior parte do meu tempo com informática, né, com a indústria da informática, mas continuo acompanhando pesquisas em algumas áreas da física que são do meu interesse, e da matemática também. E o senhor já fez alguns estudos assim, fora do país? Sim, eu estudei bastante, principalmente assim, assuntos relacionados com cosmologia, com astrofísica, né, matéria nuclear, estrelas de nêutrons. Na Alemanha, eu fiz algumas pesquisas com física hipernuclear, que são basicamente, imagina assim, os prótons e nêutrons, né, que são partículas que formam o núcleo atômico. Agora imagina uma grande quantidade dessas partículas, né, formando algum objeto grande, como uma estrela de nêutrons, por exemplo. E isso é uma das áreas de interesse na astrofísica. E eu gastei um bom tempo estudando esse tipo de sistemas. Por quê? Porque ali se manifestam todas as leis físicas num único lugar, num único sistema, né? Então a gente consegue brincar com teoria quântica de campos, com relatividade geral, né? Ver os fenômenos quânticos acontecendo no espaço-tempo curvo, é divertido. E aí na Alemanha eu estudei um pouco a matéria nuclear com hiperons, né? Contendo também hiperons. É um tipo diferente de partículas. Existe uma família de outras partículas que a gente chama de hiperons. E mudou algumas coisas nesse trabalho. Mas eu estava bastante interessado, quando eu estudava essas coisas, em, em entender melhor assim, a infraestrutura do universo, né? Como é que funcionam os detalhes finos das leis físicas, que a gente consegue analisar possibilidades de outros universos ou não, como é que as leis físicas funcionam, de onde elas vêm, como o universo funciona como um todo, né? Daí a parte de cosmologia, daí eu investi um tempo estudando esse tipo de assunto também, e assuntos de aplicação, né? Também de matemática pura, de diversas áreas também veio com isso, pesquisas em interação com grupos de pesquisa e aplicação, em várias áreas. Assim, O seu áudio está dando umas falhadas. será que a internet... Ah, só um momento que eu acho que eu posso resolver aqui. É bem rapidinho, assim, em poucos segundos eu já resolvo ali. Só um Já momento. normalizou.
Desculpe, eu esqueci que tinha um processo no computador ali que estava fazendo upload de uns arquivos, né? Daí ele estava interferindo. Agora eu já interrompi lá. Muito bem. Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para o senhor. O universo, ele é eterno? Bom, isso é o que se pensava, né? O que os físicos pensavam no início do século XX. Imaginava o universo eterno porque havia uma tendência ao materialismo naquela época, né? Então pensava-se que a coisa mais fundamental que existe é a matéria e as suas interações, né? E que a matéria era uma coisa eterna, ela vai se transformando com o tempo, mas sempre existiu. E do ponto de vista filosófico também nós temos autores como Immanuel Kant, que desenvolveu toda uma linha de raciocínio para tentar provar que o tempo não pode ter tido uma origem, não pode ter tido um início, né? Porque ele disse assim, se o tempo tivesse tido um início, então tempos havia em que tempo não existia, isso não faz sentido, portanto o tempo tem que ser eterno. Acontece que com os conhecimentos que nós adquirimos nós já tínhamos no início do século XX, dava para entender que o universo não é a matéria, o universo é o espaço e o tempo. Então, se nós dissemos que o universo teve uma origem, nós estamos dizendo que o tempo teve uma origem, que não existe antes de algum certo momento atrás, do passado distante. Que existe um limite no qual a gente poderia recuar no tempo, que antes disso não existe um antes, né? Então, diante de vários pensamentos desse tipo, na verdade, sem base nenhuma científica, as pessoas imaginavam que o universo, o tempo, portanto, fosse eterno. E aí, no final, no século XIX, foram descobertas vários fenômenos, várias leis físicas, cujas implicações geraram as descobertas do início do século XX. Entre elas, a relatividade geral, que é uma teoria composta de equações diferenciais, que Albert Einstein conseguiu deduzir, também um matemático chamado Hilbert, deduziu antes de Einstein, uma equação que mostrava como se integra o espaço-tempo com a matéria e a energia, né? Então, descobriu ali que energia e matéria causam uma curvatura no espaço-tempo. Isso foi interessante, porque aquilo ali eles começaram a estudar e notar que aquilo descrevia precisamente as leis da gravidade. Aquilo ali mostrava como funciona a gravidade. E, aplicando isso ao universo como um todo, veio o resultado que ninguém esperava, de que o universo não pode ser eterno do jeito que ele é atualmente. Então o universo tem que ter tido uma origem. Ou então ele ia se destruir daqui a pouco, né? Então as pessoas ficaram preocupadas com isso, eles acharam que tinha algum erro na dedução dos cálculos. Tentaram de várias maneiras, várias abordagens, vários cenários diferentes, e o universo nunca era estável. Einstein até tentou corrigir a equação dele, para ver se conseguia uma solução estável, não funcionou. Bom, passaram-se alguns anos, vários pesquisadores trabalhando com isso, tentando achar onde é que estava o erro de tudo isso. Até que chegou um padre católico chamado Georges Lemaitre, que conhecia bastante física avançada, assim, ele conseguiu estudar o assunto, conferir os desenvolvimentos, pegou a equação da relatividade geral, aplicou ao universo, verificou como ficava a métrica, aplicou também as leis da termodinâmica, principalmente a segunda lei, e com esse sistema de equações formou um modelo que hoje em dia nós chamamos de Big Bang. Na época eles tinham outro nome, né? Algo como ovo primordial, ou coisa assim, não me lembro exatamente como ele chamou, mas a ideia é que aquele sistema de equações mostrava que o universo tem que ter tido uma origem. E após essa origem, ele imediatamente começa a se expandir. E o que está se expandindo não é a matéria simplesmente se afastando uma parte da matéria da outra. É o espaço se expandindo ao longo do tempo. O espaço ficando cada vez maior.
Então isso era uma coisa um pouco difícil da maioria das pessoas entenderem isso. Então eles tentam entender de outra maneira. A matéria do universo estava concentrada num ponto, depois explodiu e agora está se afastando, mas não é esse o modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang simplesmente diz que o universo teve uma origem, e o modelo não diz quando, e a partir daí o espaço se expande, levando com ele a matéria também, né? Então, pelo que se sabe de relatividade geral, o universo não pode ser eterno. Então, pelas equações da relatividade geral, foi deduzido então que o universo teve uma origem. Exato. Muito interessante, muito bem. Me diz, Lutz, o que a Bíblia diz então a respeito da origem do universo? Tem algum versículo na Bíblia assim, que diz Tem. Deus criou o universo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, a Bíblia fala sobre isso, mas não no ponto que as pessoas imaginam, né? Porque geralmente as pessoas vão direto lá para Gênesis 1, verso 1, e aí entendem, céus é o universo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Inclusive eu gosto de estudar a Bíblia nas línguas originais, né? Aqui tem hebraico, por exemplo, né? Então aqui fala Bereshit bara Elohim et Shamaim ve'teretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a pessoa pensa assim, céus aqui obviamente significa universo e terra é o planeta. Esquece que eles não tinham o conceito de planeta naquele tempo, né? Então essa palavra, esse tipo de entendimento é anacronismo, que a gente diz, atribuir sentidos modernos a palavras antigas. Bom, o próprio texto, um pouco mais adiante, se a gente continua lendo nos versículos seguintes, nós vemos ali que a palavra céu, ali, né, Shamaim, o Shamaim é definido como firmamento, e o firmamento é definido como aquilo que sustenta as águas de cima, as águas da chuva, que nós chamamos de atmosfera hoje em dia. Só que o sentido da palavra original era um pouco mais vaga, né, da impressão do que a gente enxerga quando olha para cima, né? Eles não tinham uma noção muito clara, basicamente o que a gente pode ver olhando para cima, assim. Essa palavra tem vários sentidos. E a palavra terra, o eretz, lá do hebraico, ele dá a ideia de região, de solo, e o Daniel, e o Gênesis capítulo 1, define terra ali como sendo a porção seca, né? Depois que Deus fez emergir das águas a porção seca, ele chamou essa porção seca de terra. Então é isso que ele está dizendo que é a definição das palavras, né? Então, usadas ali, mas... Então Gênesis 1, verso 1 não é sobre a origem do universo. Não, ali todo o contexto que a gente olha é sobre a origem da vida na Terra, da preparação da Terra para receber vida. E alguém está dizendo que eu estou falando meio baixo. Eu vou tentar chegar mais perto do microfone aqui, do fonezinho aqui. Bom, então, a gente lendo o capítulo 1 de Gênesis, a gente vê que todo o contexto ali se refere à organização do planeta Terra para receber vida, que nós chamamos de terraformação. Se o capítulo 1 se refere ao universo como um todo ou não, isso é outra história, mas assim, a impressão que dá quando a gente lê é que o versículo 1 é um resumo que é explicado em detalhes a partir do versículo 2, né, que no início a Terra estava sem forma e vazia, ou seja, inabitável, né, e a partir daí Deus começa a preparar a Terra para receber vida, né. Tá, ele falou que a voz do Douglas é que está baixa, né. Tá. Vou tentar fazer as perguntas mais perto aqui, então. Tá, beleza. Então, agora sim, então a gente vê todo o contexto do capítulo ali, fala os céus e a terra. Céus explica que é o que está falando da atmosfera, né? E isso é que teria sido feito naquela semana de Gênesis 1. Mas eu
mencionei antes, né, que a Bíblia fala assim sobre a criação do universo. Só que não é ali. Ali, no mínimo, há controvérsias. Existe uma outra parte. Isso aqui é o Novo Testamento em grego, né, que é a língua original em que ele foi escrito. Se nós formos aqui para Hebreus, deixa eu achar aqui. Pega a sua Bíblia aí, pessoal, vamos acompanhar o texto. Isso, vamos lá para Hebreus, o capítulo 11. Aqui, capítulo 11, o versículo 3. Aqui em grego, não sei quantos na audiência entendem grego, mas quem entende vale a pena dar uma olhadinha nesse texto em grego, como ele está. Porque quando a gente vai olhar em traduções, geralmente está assim. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, ou então assim, que o universo foi criado pela palavra de Deus. A primeira tradução que eu mencionei, ela está, eu diria até praticamente errada. A ideia está certa, mas a tradução não é boa. Já o universo é razoável. Mas o que diz em grego aqui? Diz assim: pela fé entendemos que foram formadas as eras pela palavra de Deus. Eras. Não é mundos. Isso aqui nenhuma possibilidade de significar mundos. E o que é eras aqui? Eras é a palavra grega que é aionas. Aionas dá a ideia de eras no sentido de quando a gente quer falar do tempo em si, né, da extensão do tempo, a gente pode usar essa expressão aqui, que é uma forma prática de falar do tempo como um todo, né, o conjunto das eras, né? Então Deus criou isso aí. Então ele está falando, pela fé entendemos que as eras, ou seja, que o tempo foi criado pela palavra de Deus. Criação do tempo é o que hoje em dia nós entendemos como criação do universo. Isso sim é criação do universo. Agora, podemos identificar isso com aquela criação de Gênesis 1. Bom, se a gente não souber absolutamente nada mais, nem da Bíblia, nem do que a gente observa no mundo físico, nós podemos tentar fazer essa identificação. Olha, ele pode estar falando a mesma coisa aqui. Os céus e a terra, pode ser o tempo também, e o tempo é o universo. Muito bem. Ou criação do tempo. Hebreus 11, verso 3. Isso, Hebreus 11, verso 3. Não é a única passagem, né? Tem outros que mencionam alguma coisa parecida também. Mas, enfim, o ponto é que essa aqui eu acho que é a minha preferida para falar da criação do universo, né? E olha só o que diz o modelo do Big Bang. Diz a mesma coisa, ele diz assim que o tempo não é eterno, ele teve uma origem. O universo, quando ele foi criado de alguma forma, e a partir de lá, isso foi a criação do tempo, e a partir daí o universo se expande. É isso que o modelo diz. Então ele não diz quando, não diz que o universo é antigo, não diz qual foi a causa da origem do universo. Então Big Bang não fala isso. Ele só diz que o universo teve uma origem e a partir daí ele se expande, só isso. Quem diz qual é a idade do universo são as observações astronômicas, né? Então a gente observa, mede, compara como as leis físicas se comportam ao longo do universo inteiro. E lembrando que quando a gente observa o universo, a gente não está vendo o presente, a gente está vendo o passado, né? A gente não consegue ver o presente. Quando a gente estuda coisas na Terra, a gente só vê o presente e tenta imaginar o passado, né? Quando estuda o universo, ao contrário, a gente vê só o passado e tenta imaginar o presente. Como aquelas coisas estariam agora. Quando a gente olha para a galáxia de Andrômeda, por exemplo, é impossível saber como ela está agora. O que a gente sabe é como ela era, a imagem que nós estamos recebendo agora é de como ela era 2.500.000 anos atrás. Que foi o tempo que a luz demorou desde lá para chegar até aqui, né? Então a gente consegue medir a distância, consegue medir a velocidade da luz, consegue saber se essa velocidade variou ou não, porque se varia, os efeitos são muito visíveis. E então a gente consegue verificar isso e determinar
quanto tempo atrás, quão velha é a imagem que eu estou vendo, né? Há quanto tempo atrás ela saiu da origem. Como? Isso acontece com o Sol, né? Quando a gente vê o Sol, a gente vê como ele era 8 minutos atrás, né? Aproximadamente. Isso, exatamente. Se a gente olha por um telescópio e vê lá um pouco de matéria sendo ejetada do Sol, né, aquelas erupções, né, de plasma lá, conduzidas por campos magnéticos, se a gente vê um fenômeno daqueles acontecendo, na verdade a gente está vendo um filme do que aconteceu há um pouco mais de 8 minutos atrás. E quando a gente olha para outras partes do universo, a gente está vendo coisas que aconteceram há muito mais tempo, né? Mas aí é o seguinte, quando as pessoas não respeitam algumas regras de interpretação do texto bíblico, elas acabam deduzindo ou inferindo que o Gênesis 1 fala da criação do universo. E como é muito claro que o texto de Gênesis 1 é literal e é de 24 horas, com 7 dias de 24 horas literais, sem intervalos entre elas, isso a gente consegue obter essa informação via exegese. E também consegue descobrir que aqueles relatos acontecem há poucos milhares de anos atrás. Então ali a gente vê, isso aqui aconteceu há mais de 6, mas não 10 mil anos atrás, há menos de 10 mil anos atrás. Mais provável, 6 alguma coisa, 7 mil anos atrás, né? Isso é razoável. Agora, milhões não. Então a pessoa vê assim, bom, aquilo ali aconteceu há poucos milhares de anos, e aquilo é a criação do universo, então o universo tem que ser jovem. Esse é o raciocínio, né? Então, pelas observações, o universo é antigo, é isso? Nós podemos deduzir pelas observações? Exatamente. Então, quando a gente faz as observações, a gente verifica que o universo é antigo, só que aí a gente tem que levar em conta o seguinte também, que as pessoas que acreditam que o universo é jovem, eles têm argumentos. E são vários argumentos, né? Então, eu estudei argumentos de universo jovem e tem sites aí criacionistas que têm esse tipo de informação, né? Então, por exemplo, um dos conjuntos de argumentos que eu observei eram 20, mais ou menos, uma lista de 20 argumentos da astrofísica, ou supostamente da astrofísica, para defender a ideia cientificamente de que o universo é jovem, né? Por que isso? Para tentar harmonizar com a ideia de que Gênesis 1 fala do universo. Muito bem. Observando esses 20 argumentos, por exemplo, só lembrando de um dos exemplos que eu vi aqui, 3 deles eram sobre o sistema solar, na verdade, né? Então aquilo ali não diz nada sobre a idade do universo, era alguma coisa particular sobre condições do sistema solar. Os outros 17, todos tinham erros graves, conceituais, e de erros de cálculo, né, que a pessoa acaba levando a conclusões erradas. Às vezes erros conceituais de pegar uma informação, tratar de uma partezinha dela fora de contexto e tirar uma interpretação errada, né? Então, esse é um dos pontos que eu observei nessa área. Até agora eu não vi um argumento válido, tecnicamente válido, científico, né, para tentar induzir a ideia de que o universo é jovem. Mas existem argumentos que tentam cruzar as nossas observações, harmonizar as nossas observações com a ideia de que o universo seja jovem. Que argumentos são esses? Bom, assim, eles são vários, mas em geral eles se classificam em 3 ou 4 tipos principais. Um deles diz assim, olha, Adão foi criado adulto. Então ele foi criado com aparência de idade. Digamos que ele tivesse uma aparência de 30 anos, por exemplo, né? Então, Deus poderia fazer exatamente a mesma coisa com o universo, cria ele inteiro com aparência de antigo, né? Resolvido o problema, certo? Não, errado. Por quê? Porque o universo não tem só aparência de idade, ele tem memória. O que é a memória do universo? São as imagens que a gente está recebendo de fenômenos que aconteceram há até bilhões de anos atrás. Então eu olho para uma galáxia como Hidra, a galáxia Hidra, eu estou vendo não o que acontece hoje, eu vejo o que acontecia há bilhões de anos atrás. É isso que a gente está vendo lá.
E como é que a gente sabe que isso é de bilhões de anos atrás? Porque a gente consegue calcular a distância e medir a velocidade da luz. Bom, quanto a isso, daí vem um outro tipo de argumento. Ah, mas a luz pode ter variado a velocidade. Quando Deus criou, a luz podia ser incrivelmente rápida, quase a velocidade que se aproximava do infinito. Alguns E até dizem que ela foi em movimento, né? esse aí é outra hipótese, que vamos comentar essa também, né? Mas olha só, essa da velocidade da luz variável, eu coletei uma época artigos que tentavam defender essa ideia, eu formei uma apostila mais ou menos dessa grossura, tamanho bem grande, só com coletânea de artigos nessa área. E todos eles tinham erros técnicos importantes. Mas enfim, a ideia básica é a seguinte: a luz foi criada viajando muito rápido, depois foi reduzindo a velocidade até chegar ao tempo atual, e por isso nós conseguimos ver imagens de objetos tão distantes. Não demoraram bilhões de anos, demoraram poucos milhares de anos para chegar até nós. Agora é que a luz se movimenta mais devagar. Bom, o que tem de errado com essa ideia? Muitas coisas. Tá? Primeiro que a velocidade da luz é um parâmetro fundamental para estabelecer, para regular fenômenos físicos. E uma variação dessa magnitude na velocidade da luz ia ter efeitos catastróficos sobre o universo. Catastróficos do tipo assim, transformar todos os objetos em buracos negros, coisas desse tipo, assim, dessa ordem. Então é uma coisa que teria efeitos visíveis. E outra coisa também é que se a luz reduziu a velocidade ao longo do tempo, mesmo que isso não tivesse nenhum efeito físico nos objetos, isso causaria um azulamento da luz que chega à Terra. Então, por exemplo, quando eu olho uma galáxia muito distante, eu vou enxergar ela azulada. Se eu olho uma galáxia mais distante ainda, eu vou vê-la mais azulada ainda. E o que nós observamos na prática é exatamente o contrário: avermelhamento com a distância. O azul é para um lado do espectro e o vermelho é para o outro. Então isso indica... Né? Como? O famoso redshift, blueshift. Isso, exatamente. Então, se a velocidade da luz tivesse reduzido com o tempo, nós veríamos blue shift. E sem isso nós vemos o redshift, que foi previsto pela relatividade geral antes que se observasse, né? O modelo do Big Bang, na verdade, previu isso antes que se observasse, né? O modelo Big Bang não foi imaginado para tentar explicar por que as galáxias mais distantes ficaram avermelhadas. Pelo contrário, ele previu isso, então o pessoal observou e viu que era verdade, né? Mas outra hipótese é essa aí da luz criada em trânsito. Aí as pessoas dizem assim: ah, ok, a luz não pode ter viajado toda essa distância porque o universo é jovem. Portanto, a luz que vem de galáxias distantes, ela já foi criada em movimento. Né? Só que aí tem um outro problema. Aí que vem aquela questão de Adão criado adulto, né? Essa hipótese de que a luz foi criada já em movimento, já trazendo as imagens de objetos distantes, corresponde a Adão ser criado adulto com memórias de infância. A gente sabe que Adão não tinha memórias de infância, né? E Deus não trabalha dessa maneira. Exatamente. Então imagina Deus criando Adão adulto com com história em memória de toda a sua vida, desde que era pequenininho, sendo cuidado por seus pais. Imagina isso, Deus não faria isso, né? Agora, a luz que vem do universo e nos traz imagens do que aconteceu há bilhões de anos atrás, é uma memória do universo, uma memória de infância. Então, imaginar que Deus criou essa luz já em movimento, trazendo informações do que teria acontecido há bilhões de anos atrás, mas na verdade não aconteceu, seriam memórias falsas. Então, o Deus de quem defende essa tese é um Deus mentiroso, né? Um Deus que inventa informações com o único propósito de nos enganar. Então, é uma coisa teologicamente complicada. Tá? E tem uma outra hipótese também, que é inclusive tem um autor famoso, autor criacionista famoso, que escreveu um livro tentando explicar essa ideia, mas também tem erros importantes ali, técnicos no livro,
E basicamente é o seguinte, ele acredita que quando Deus criou a Terra, ele criou o universo, né? Ele estava criando o universo e a Terra ao mesmo tempo. E que o universo teria se formado com um buraco branco. Ele tenta descartar a teoria do Big Bang, tá? O modelo do Big Bang, mas o que ele coloca no lugar é o seguinte: o universo nasceu como um buraco branco, com centro na Terra, e esse buraco foi se expandindo, né? E acabou crescendo num outro universo que já existia antes. E esse universo gira em torno ele foi feito em torno da Terra, né? Esse universo aqui, como um buraco branco que se expandiu, e por efeitos relativísticos de gravidade, etc., o tempo aqui na Terra passa muito mais devagar do que no resto do universo. Então, no resto do universo, realmente teriam se passado bilhões de anos, enquanto na Terra teriam se passado apenas 6.000 anos. O que está errado com essa ideia? Primeiro, o modelo do Big Bang é um modelo de buraco branco, então o Big Bang já diz algo parecido. Só que no modelo desse senhor, eu não vou citar o nome para não ofender, né? Tem gente que fica muito chateada quando eu menciono lá os erros que alguns cometem, assim. Então não vou citar nomes. Mas, basicamente, no modelo dele, ele supõe que aquele raio, aquela distância entre a superfície da Terra e as estrelas, por exemplo, né? Essa linha vertical nesse buraco branco seria uma dimensão de espaço, né? A gente olharia para cima, veria o universo se expandindo, se afastando de nós. Só que quando a gente vai olhar a matemática da coisa ali, isso aí não é uma dimensão de espaço, é uma dimensão de tempo, a gente não veria isso. No modelo dele, a gente tem simplesmente 2 Big Bangs, um para gerar o universo suporte, quando a gente vai olhar os detalhes ali, um para gerar o universo suporte, e outro para gerar esse Big Bang aí, que ele não quer chamar de Big Bang, mas ele chama de buraco branco, mas tecnicamente é a mesma coisa, em que se expande o universo, só que do jeito que ele descreve aquele ali, ele trata aquela dimensão radial de expansão como se fosse uma dimensão de espaço, mas aquela dimensão de tempo. Então, o que a gente veria no universo assim seria um universo assim mais ou menos isotrópico, simétrico, igual por todas as partes, e essa camada que está se expandindo é que é o espaço. Então, se a Terra fosse o centro desse universo, ela teria ficado para trás no passado, não existiria hoje em dia. Então tem muitos erros conceituais ali, né? Mas enfim... Não se sustenta à luz das evidências, é isso? Então todas essas hipóteses que tentam harmonizar observações com o universo antigo, com o universo jovem, melhor, quando a gente vai examiná-las, a gente vê que elas têm problemas gravíssimos, né, de física, de teologia, de matemática, em todos os sentidos, né? E aí outra coisa que as pessoas costumam fazer é o seguinte: bom, quem é o culpado pela ideia de universo antigo? É o Big Bang. Então eu vou combater o Big Bang. E o que o Big Bang diz? O Big Bang diz que a matéria explodiu, se espalhou por todos os lugares, e aí depois começaram com isso, começou a se formar estrelas, galáxias, etc. Então eu vou tentar mostrar como isso é ridículo, né? Então aí mostrar que uma explosão não cria nada útil, que tem problema com modelos de evolução estelar, problemas de química, sei lá o que, né? Mas o ponto é que o Big Bang não fala nada disso, né? Então isso aí já... Primeiro, ele não fala a idade do universo, e segundo, ele não fala que tipo de... Não fala em evolução estelar, não fala em criação de galáxias, não fala em criação de matéria... Aliás, criação de matéria a gente consegue deduzir do Big Bang, mas não formação de estrelas. Isso é um outro assunto completamente separado, né? Então, assim, para a gente tentar, para quem tiver interesse em harmonizar a ideia de universo jovem com as observações, tem que agir de outra maneira. Tem que conseguir explicar como é possível nós observarmos fenômenos que aconteceram há bilhões de anos atrás, né, que a luz demorou bilhões de anos para chegar até aqui, e que as leis físicas são iguais em toda parte, incluindo a velocidade da luz, né? Se eu medir os parâmetros físicos das reações químicas que acontecem na galáxia, na Via Láctea, na galáxia de Andrômeda, na Hidra, em qualquer lugar que a gente imagina no universo, a gente consegue ver as reações químicas lá por meio da espectroscopia. E a gente consegue medir os parâmetros lá, inclusive da velocidade da luz. E a gente vê que a velocidade da luz é sempre a mesma.
né? Então, e a gente consegue medir essa distância. Então, alguns chegam a dizer assim, mas a gente sabe que o universo pode não ser plano, né, que ele tem curvaturas, então a luz pode ter tomado atalho para conseguir chegar aqui rápido, mas não existe solução na geometria diferencial, no espaço-tempo curvo, que permita que a luz de todos os lugares tenha tomado atalho para chegar aqui. Porque a gente mede a distância efetiva dessa luz. E é bilhões de anos-luz. Não tem como escapar disso, né? Então, do ponto de vista de observações, a evidência esmagadora não tem margem para se imaginar que o universo é jovem. Do ponto de vista bíblico, essa margem existe. A margem, assim, a gente poderia pensar, olha, existem várias evidências bíblicas de que Gênesis não está falando da origem do universo, que já existiam coisas antes da criação da Terra. Por exemplo, lá em Jó 38:7, né, menciona que havia pessoas comemorando quando Deus lançava os fundamentos da Terra, quando ele iniciava lá o Gênesis 1. Esse quando... Fala em pessoas comemorando antes da... mais explicitamente fala em filhos de Deus e estrelas da alva. A palavra a expressão estrelas da alva é uma deu uma interrupçãozinha aqui, não sei se a minha imagem também cortou. Também, Bom, mas então, a expressão estrelas da alva é usada na Bíblia em mais de um lugar para se referir a anjos, né, estrelas em geral, como símbolos de anjos, né? Não que todas as estrelas mencionadas sejam anjos. Mas, e a expressão filhos de Deus é mencionada no início do livro de Jó, onde fala de pessoas que vieram de diversas partes para se encontrar diante do trono de Deus numa ocasião especial, para uma reunião específica, né, ou para reuniões específicas, talvez periódicas, né? Então, ali a gente fica sabendo um pouquinho mais, a gente tem dados para saber algumas coisas sobre quem eram esses filhos de Deus, né? A gente vê, por exemplo, que eles não são pessoas que vivem próximos do trono de Deus usualmente, eles vão lá em ocasiões especiais. E a gente sabe lá pelo que Jesus falou sobre os anjos, né, que os anjos estão na presença de Deus todos os dias. Então essas pessoas, esses filhos de Deus mencionados nos primeiros capítulos de Jó, não se encaixam com o conceito de anjos, né? Então, e não moram lá onde existe o trono de Deus. Então pode ser um indício de vida em outros mundos, é isso? Exatamente isso que está sugerido ali. Então está falando que estrelas da alva, anjos, e filhos de Deus comemoravam quando ele lançava os fundamentos da terra. Isso já nos diz com certeza que existia pessoas no universo, nem que sejam apenas anjos, mas já existia pessoas no universo quando Deus lançava os fundamentos da terra, quando Deus criava a terra. Só para o pessoal se situar, então, os textos são Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, capítulo 2, verso 1, e Jó 38, verso 7. Esses, então, são os textos que nosso amigo aqui está citando. É isso mesmo, Lúcio? Tá certo? É isso aí. Então, a gente tem essas informações da Bíblia que a gente vai cruzando umas com as outras e vai descartando hipóteses, né? Como é que eu sei que essas pessoas estavam no universo? Alguém pode dizer, não, mas eles não estavam no universo, estavam em algum outro lugar, algum plano etéreo lá, espiritual, sei lá, né? Como é que a gente sabe que eles estavam no universo? Pelo seguinte, porque diz que enquanto Deus lançava os fundamentos da Terra, eles comemoravam. O que isso me diz? Existe uma ligação de tempo entre o lugar onde estavam essas pessoas e o lugar onde estava a Terra. Ligação de tempo existe só no universo. Para haver sincronização de tempo, as pessoas têm que estar no mesmo universo. Então essas pessoas estavam neste universo. Já quando Deus foi lançar os fundamentos da Terra, então eles já existiam. E eles existiam nesse universo, então esse universo já existia. Então não tem muito como negar isso, a não ser se fizeram bastante esforço para torcer o texto bíblico, né? Já Gênesis 1, a gente vê indícios ali, aliás, explicitamente, né, dizendo que ele estava falando da Terra, né,
da atmosfera, o firmamento e o solo, céus e terra, né? E depois o mar, menciona o mar também, né? Então, o céu, o mar e a água representam o planeta Terra, né? O céu, a terra e o mar, quer dizer, o planeta Terra. Só deixa eu dar um aviso, pessoal, desativei os comentários, mas daqui a pouco irei abrir então para perguntas. E Lutz, eu gostaria de fazer uma outra questão para você aqui. Tudo que existe no universo foi criado ao mesmo tempo? O que a Bíblia diz? Tem algum texto, assim, que fala sobre Tá, essa questão? O universo é mais perfeito. antigo, quem sabe o planeta Terra é mais recente, algo assim. Certo, então vamos ver isso. Bom, primeiro, se a gente olhar apenas o capítulo 1 de Gênesis, nós já vemos que as coisas não foram criadas ao mesmo tempo. No primeiro dia, Deus criou o quê? A separação entre o dia e a noite, né? O que diz do verso 3 ao 5. Então ele fez o ciclo dia-noite, ajustou a rotação da Terra. No segundo dia, organizou a atmosfera, né, para que houvesse o ciclo da água, né? Então separação entre as águas de cima, as águas de baixo, e assim por diante, né? Ali no terceiro dia, as plantas, né? No quarto dia, ali fez aparecerem os astros no céu, né? Fez o céu se tornar transparente, tem a criação lá depois das aves, dos peixes, tem a criação dos animais, em dias diferentes, são etapas diferentes da criação. Então, Gênesis 1 já deixa muito claro que Deus não fez tudo ao mesmo tempo. Então, não tem por que a gente ficar imaginando que na parte que não é descrita em Gênesis 1 vai ser diferente, que ele fez tudo instantaneamente assim, estava tudo funcionando, fez assim, já estava a Terra existindo, populada, com Adão e Eva, etc. Não é isso que Gênesis 1 nos mostra. Outra coisa também é que aquela passagem de Jó que eu mencionei antes já indica que existia pessoas existindo no universo antes da formação da Terra. E eles tinham que existir em algum lugar, então Deus já tinha criado estruturas, ou seja, planetas, né, para pessoas existirem no universo antes da Terra, né. Outra coisa também, isso são sugestões da Bíblia, né. Olhando para as leis da natureza, especialmente a lei mais básica de todas, que é o princípio da otimização, o princípio da ação mínima, que é o que gera todas as leis físicas, a gente já poderia deduzir esse tipo de coisa, né? Porque de onde sai esse princípio? Esse princípio é uma expressão matemática que diz que tudo que Deus faz é absolutamente perfeito. Deus sempre faz tudo da melhor forma possível. E a melhor forma possível é diferente de criar tudo ao mesmo tempo. Então, o princípio da ação mínima, quando a gente abre as equações, a gente vê isso. Isso não é otimizado, isso é uma forma muito burra de fazer as coisas. Agora, para alguns contextos específicos, isso vale, isso se encaixa no princípio da ação mínima, que inclusive gera essas coisas. Então, quanto à Bíblia, né, nós vemos uma outra parte interessante, deixa eu pegar uma aqui, que é lá em Provérbios capítulo 8. Então, Provérbios 8. Capítulo 8, ali especialmente em torno dos versos 20, ali, né, nessa região mais ou menos, tem várias coisas, porque uma coisa importante, é sempre bom a gente ler o contexto, né? Ler desde o início do capítulo e acompanhando, ver do que ele está falando, por que ele está falando isso, né? Qual é o objetivo aqui. Então ali esse capítulo, na verdade, está falando da sabedoria, que a sabedoria é manifestada em tudo que Deus faz, né? E muitas vezes a gente tende a identificar essa sabedoria com o próprio Deus, ou então com um dos membros da divindade, mais precisamente Cristo, né? Mas então a gente entende ali que a sabedoria era uma coisa que já permeava as obras de Deus. Então ali esse texto do capítulo 8 está falando da sabedoria e de como ela já se manifestava, né? Como ela já acompanhava Deus desde o início da sua criação. Então o que ela faz ali de forma poética, né, como se fosse a sabedoria falando, ela vai comentando, né, antes que existissem os montes, antes que existissem, né, os outeiros, sei lá, vai voltando, e vai dizendo, mesmo antes que existisse o princípio do pó da terra, ela vai voltando cada vez mais. Então dá a ideia de que as coisas têm uma sequência, né, que vão
vão sendo As criadas mais... no tempo, né? Isso. Então, Umas tem mais antigas que outras. ah, sim, em momentos diferentes, é isso? Isso, assim, então, vou só resumindo tudo que eu mencionei ali. Em Gênesis 1 a gente já vê Deus, mesmo no contexto dessa terra, só já fazendo coisas em momentos diferentes. Ele cria primeiro as condições, depois o que depende daquelas condições, depois o que depende de todo esse conjunto, depois o que depende do que foi feito até ali, e assim por diante, uma sequência, né? Deus não precisa ter pressa, né? Não tem que, puxa, eu preciso criar agora porque eu estou atrasado no meu... Não funciona assim. Ele faz do jeito mais otimizado possível, na sequência ideal, né? Tudo bem, então, o universo é antigo, teve obras mais antigas que outras, então, provavelmente o planeta Terra foi feito mais recentemente, é isso? E agora Gênesis. Vamos entrar então em Gênesis. Gênesis 1, então, é mais sobre a terraformação do nosso planeta, paradigma, é isso? Isso, terraformação não é um termo que existe na Bíblia, mas é uma palavra que a gente usa hoje, né? Que a gente pensa assim, se a gente quisesse morar no outro planeta, digamos, planeta Marte. Planeta Marte é inóspito, a gente não poderia sobreviver lá. A não ser, claro, com trajes espaciais, com abrigos, e mesmo assim a gente provavelmente morreria de câncer em poucos anos, por causa da radiação, né? Ele não tem um campo magnético para proteger. A atmosfera é muito rarefeita, então não protege tanto dos raios cósmicos. O ar lá não é respirável, né? Além da pressão muito baixa, predomina gás carbônico, praticamente não tem oxigênio livre. Então, o pessoal começou a falar em terraformação. O que é isso? Pegar algum ambiente e transformar em um ambiente parecido com a Terra. Então, o que dá para fazer? Dá para conseguir água, quem sabe, de minérios, ou talvez do espaço, colocar essa água em contato com os óxidos de ferro que existem na superfície de Marte. Quando isso fosse feito, esses óxidos liberariam oxigênio para a atmosfera. Também colocar bactérias que conseguissem sobreviver lá e fosse aos poucos mudando as condições. E assim por diante, né? Então, processos que a humanidade imagina que poderiam ser feitos para recuperar lugares que atualmente se formem vazios na linguagem de Gênesis, mas que essa linguagem representa, na verdade, um lugar inóspito, inabitável. Então, esse processo de transformação de um lugar inabitável para um lugar em que é possível a existência de seres vivos é o que a gente chama hoje em dia de terraformação. E é exatamente isso que a gente observa na descrição de Gênesis 1. Fala que a Terra era sem forma e vazia, ou seja, inóspita, não tinha condições de sustentar vida, mas possuía água líquida. Agora, o que Deus fez então? Mostra-lhe, primeiro dia, Deus organizou o ciclo dia e noite, né? Disse assim, haja luz e houve luz. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, né? Então, tem a separação. Luz, então, dia, o que seria a luz do primeiro dia que foi criado? Isso é explicado no versículo 5, que diz que a luz Deus chamou essa luz de dia, então que era o dia. Agora, essa luz vinha de algum lugar, obviamente, né? Então existem hipóteses de que essa luz poderia vir do próprio Deus ou poderia ser do sol. Mas o sol não foi criado no quarto dia? Na verdade, o texto bíblico não deixa isso claro. Ele diz que no quarto dia, Deus fez aparecer no céu sol e a lua. E depois que ele comenta isso, ele diz assim, o sol foi feito, Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite e as estrelas. Agora, não diz que ele era... que isso foi feito no quarto dia, né? Então, são dois versículos diferentes, separados ali, né? Um está falando do quarto dia, dizendo que eles apareceram no céu, e outro está dizendo por que Deus criou o sol e a lua, né? Também uma das expressões usadas para essa criação, mesmo que fosse no quarto dia, a palavra bará, por exemplo, ela também significa dar um propósito novo a alguma coisa que já existe. Pegar, por exemplo, um pedaço de madeira e fazer uma estatueta, né? Isso também se encaixa, mas desde que fosse Deus que fizesse. Né? A palavra bará é usada para Deus. Então, por exemplo, quando Deus usou lá, quando Deus criou Adão
lá ali no capítulo 1 é mencionado os 3 verbos gregos, né? Yatsar, Bará e... eu esqueci qual é o outro agora. Mas a gente olha... Não é azar? Eu acho que sim, é. Isso. Aí lá no capítulo 2 é mencionado de novo que Deus pegou o pó da terra e fez um boneco e transformou ele em Adão. Deu vida, né? Então, olha só, é usado o verbo bará para a criação de Adão. E também é dito que Deus pegou material pré-existente e construiu Adão. Ele transformou aquele material pré-existente em Adão. E a Bíblia usa bará para a criação do ser humano. Então a gente vê que a criação do ser humano também, o verbo bará também se aplica a esse tipo de caso, né? Bom, mas enfim, o ponto é que nós temos versos que vão explicando outros versos, né? Então ali no verso 1, no verso 3 a 5, explica a questão do haja luz. E aí a gente fica pensando, então, voltando àquela questão, nós temos essa luz que vinha de Deus ou era do sol? Né? Então a gente pensa assim, bom, na verdade não é tão claro quanto parece que o sol teria sido criado no 4º dia. E a gente olha ainda todo o contexto do verso 1, a gente vê que sempre Deus cria o que é condição para alguma coisa para depois criar o que depende daquela condição. É como se fosse assim, Deus vai criar um vaso de flores e aí vai colocar esse vaso numa estante. Só que nenhuma das duas coisas existem. Então o que ele vai fazer primeiro? O vaso ou a estante? Então ele poderia criar o vaso, deixar suspenso no ar, ele tem poder para isso, é muito fácil para ele. Cria o vaso, deixa no ar, depois cria a estante e coloca o vaso nela, né? Poderia fazer isso. Ele faz isso? Não. A gente vê que isso viola o princípio da ação mínima, o princípio da perfeição. Isso pode parecer razoável para um ser humano limitado, mas para o princípio, diante do princípio da ação mínima, isso é uma aberração. Diante do princípio da perfeição, isso seria uma aberração. Então ele criaria a estante primeiro, colocaria o vaso de flores em cima. Agora, o movimento de rotação da Terra que faz com que haja dia e noite, ele se dá em relação ao Sol. Então Deus poderia criar a Terra girando, simular a posição do Sol, e aí Deus mesmo ele emitiria a luz para iluminar a cena e simular o Sol até que no 4º dia ele criasse o Sol. Enquanto isso ele teria que imitar o campo gravitacional do Sol, a luz, etc. Lutz, tem aquela questão também, né? A água precisa de fótons para existir, né? Então, uma evidência, então, né, que ele existia, né? Sim, então olha só, a gente tem essas duas hipóteses, uma delas é favorecida, né, pelo princípio da perfeição, a outra não. Agora a gente não pode assumir simplesmente que o Sol foi criado no 4º dia. E a gente vê que, né, inclusive, essa ideia entra em conflito, né, com o próprio princípio da perfeição. Por isso tem essa... Eu prefiro a hipótese de que o Sol já existia antes e de que ele simplesmente recebeu o propósito de marcar dia e noite para a Terra a partir do 1º dia, quando houve separação entre luz e trevas, e no 4º dia passou a regular outras coisas também, né, estações, etc., porque aí dava para verificar o movimento do Sol ao longo do ano no céu, não só ao longo do dia, né. E aí também a gente vê outros pontos ali, mencionando a sequência, né, de formação de continente, formação de animais, assim por diante, né. Nós estamos nos minutos finais. Será que dividimos em 2 partes ou 5 minutos? O que você acha? Tem só 5 minutos para... Como quiser. Se quiser continuar outro dia, a gente pode continuar. Isso. Bom, então, gostaria de ficar
deixar alguns materiais no chat para o pessoal. Ah, sim. Ah, sim. Tudo que foi falado aqui, então, você pode encontrar aqui nessa revista Criacionista, número 52. A revista Criacionista, número 53, que fala sobre a Semana da Criação, sobre a origem do universo. Eu gostaria de recomendar também esse livro da Sociedade Criacionista Brasileira, Cosmovisão Criacionista Bíblica. Então ele é muito interessante para tratar dessas questões. Para quem tem interesse em detalhes técnicos, existe um livro que eu acho que ele é mais inicial, então, em relatividade e cosmologia, que é esse aqui. Desculpe, minha voz está falhando. E essa revista Criacionista que eu indiquei, então, ela pode ser adquirida pelo site www.revistacriacionista.org.br. Nesse outro livro aqui, em 6 dias, porque 50 cientistas decidiram aceitar a criação. Demonstrando que é possível, então, Douglas, eu não sei se é só para mim, não sei se é só para mim, mas tá difícil de escutar, assim, tá falhando bastante, não sei se é para todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer, então, pelos momentos que você proporcionou para nós, aí, trazendo tantas informações enriquecedoras sobre o universo, sobre a Bíblia. E você gostaria, então, de deixar algumas considerações finais para o pessoal? Bom, o que eu gosto de enfatizar sempre é a importância da gente estudar de fontes primárias, né, as informações. Por exemplo, tentar conhecer um pouquinho das línguas originais da Bíblia, estudar mais a fundo o significado das palavras, das expressões idiomáticas. No caso de teorias científicas, a gente não ficar com boatos, né? A maioria das informações que circulam por aí sobre Big Bang são boatos. E a maioria dos argumentos que as pessoas usam para tentar, por exemplo, combater o Big Bang são baseados em boatos também. Então isso tudo pega muito mal. As pessoas precisam se informar melhor sobre o significado das coisas. Por exemplo, quando fala de Big Bang, entender que isso é um sistema de equações, procurar estudar esse sistema, como se lida com isso, como a gente lida com equações diferenciais tensoriais, de onde vieram essas equações, assim por diante, né? Então a gente tem que evitar falar do que não entende, esse é o ponto. Já está no limite. Até mais. Até mais.